Atenção, Diocese de Eunápolis e Itabuna, na Bahia. Cleto e eu estaremos aí com vocês, sabe como? Estaremos chegando aí pelo Zoom. Pelo Zoom, nesse dia 23 de maio, às 20 horas, na Escola da Família. Com esse tema, a importância do perdão na família. Esperamos por vocês, hein? A maneira de acessar, vocês já sabem, o link, né? Estaremos então aí online com vocês nesse dia 23 de maio, sábado, a partir das 20 horas. Já estamos na expectativa. Queremos conhecer vocês e vocês nos conhecerem. Valeu? Até lá. Boa noite, sejam bem-vindos. É uma muito grande, né? Todos aqui. Carla e Cleto, muito obrigada por aceitarem o convite. Desde já que Deus, né, retribua, os abençoe sempre, cada dia mais. É isso, vamos começar o nosso bate-papo. Júlio e Kátia vão dar as orientações práticas do bate-papo. E é isso. E o padre vai fazer a nossa abertura oficial por meio de uma oração. Ok. Gostaríamos de dar boa noite, né, em nome da Diocese de Itabuna, e dizer que isso aqui estamos juntos e misturados com a Diocese de Eunápolis, e afinal juntos somos mais fortes, né? E explicar brevemente como funciona. Aqui nesse momento já temos 40 famílias juntas. Então, se a gente colocar no mesmo ambiente, já todo mundo conversando ao mesmo tempo, gera ruído. Então, para evitar ruído, a gente deixa o microfone de todo mundo desligado. Vocês vão falar do tema pelo tempo que vocês acharem necessário. Quando vocês acabarem o tema a explanação, geralmente, se alguém tiver algo, vira tipo um bate-papo, uma pergunta e resposta, vira uma coisa bem dinâmica. Essas perguntas podem ser feitas de duas maneiras. Como o microfone vai estar desligado, a pessoa que quiser perguntar, literalmente, levanta a mão, que a gente libera o microfone, ou usa o bate-papo daqui do Zoom e faz a pergunta pelo bate-papo, que todas as duas maneiras funcionam. Ok. Então, sem mais delongas, vamos passar para o Padre Wilson, o Padre Rogério, como ele preferir, para ele dar a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Divino Jesus, colocamos em Tuas mãos este nosso momento de partilha, momento de oração, momento no qual nós pedimos a Ti que esteja sempre presente em nossa caminhada, em nossa vida, no meio das nossas famílias, diante de tantas tribulações que nós estamos enfrentando ultimamente, nesses últimos meses. Pedimos a Ti que neste momento, que Tu possas estar presente conosco, nos auxiliando, para que possamos estar abertos à ação do Teu Espírito Santo, que Tu possas habitar em nossos corações, nos dando muita força, muita coragem, serenidade, para nós chegarmos ao fim e dizermos juntos que combatemos o bom combate, completamos a nossa corrida. Mas até completar esta nossa corrida, até chegarmos lá, precisamos, Senhor Jesus, estar contigo, perseverando no dia a dia. Para isso, nós nos apresentamos a Ti. Pedimos que Tu esteja sempre conosco, que nós possamos participar deste momento e possamos abstrair aquilo que for dito para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as realidades onde cada um de nós nos encontrarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá, então, né? Então, vamos dar início. Para a gente, né, eu e Carla, é uma satisfação, é uma alegria estarmos aqui com vocês online, mas para a gente é muito presencial isso. A Canção Nova, ela vive assim, pelos meios de comunicação, mas sempre uma linguagem muito presencial, como que a pessoa estivesse conosco ali dentro do rincão, dentro daquele auditório. Então, a gente aprendeu ao longo dos anos com o Padre Jonas Habib, o fundador da obra Canção Nova, sobre essa grande família que ia se achegando, né? E hoje, com a graça de Deus, podemos estar aqui
nessa sala junto com vocês, mas para a gente é muito presencial, muito vivo, não é nada assim online, à distância, é muito, muito como que estivéssemos aí abraçando a cada um e queremos, com a graça de Deus, desenvolver essa partilha a partir desse tema, a importância do perdão na família. Eu, particularmente, não consigo imaginar, não só na família, mas a vida do ser humano dentro de uma sociedade sem perdão. Sem perdão, tem guerra, tem discórdia, tem atrito. Então, e falando para a família, o perdão é muito essencial. Nós temos, eu e Carla, essa noção, essa consciência de que o perdão é um dos pilares para que a gente consiga construir um casamento fortalecido e uma família fortalecida. Com certeza, ela é a base, porque também, através do perdão, o nosso humor muda também, né? E a gente sabe o quanto é importante na família a gente estar bem-humorado também, né? Porque uma pessoa que não perdoa, ela está amarga, negativa, e isso vai contaminando todo o ambiente familiar. Então, por isso que a gente tem isso forte, que um dos grandes pilares é o perdão, e sabe também que não é uma coisa fácil, né? E que também não é um sentimento e não é um esquecimento. É uma decisão. Então, eu decido todos os dias a perdoar e viver bem. Que não é passar por cima, né, das situações. A gente viver bem, saber o porquê, né, e o para quê, e a partir disso construir uma vida melhor, né? Porque a gente sempre tem que tirar daquilo que é ruim algo bom, né? Então, senão não tem sentido. Então, é ressignificar tudo isso. Então, para nós, isso é muito importante mesmo, enquanto casal, enquanto família. E queremos ler uma passagem bíblica para que essa passagem possa nos nortear durante essa partilha. Então, eu quero fazer um convite, eu e a Carla. Enquanto vamos lendo essa passagem bíblica, é muito conhecida a passagem, nós queremos que vocês aí, conforme vai percorrendo essa leitura, vá pensando, é uma situação simples o que aconteceu? É uma situação grave o que aconteceu? Porque quando se fala de perdão, tem situações que são pequenas, são simples, mas que precisa de um perdão. Mas tem situações que são gravíssimas, grandes, e que também precisa de um perdão. Mas que também tudo depende do ponto de vista, né? Porque às vezes o que é pequeno para mim é grande para ele, o que é grande para mim é pequeno para ele, ou é pequeno para os dois. Então, a gente também ir tentando ver o peso que a gente dá nas situações e o que isso, o valor que isso tem em cada um de nós, né? Para cada um, como que isso vive, para que a gente possa praticar, vamos dizer assim, exercitar esse perdão. Vamos ler a passagem bíblica então, tá bom? Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 41. Nós queremos aprender com a escola de Maria, José e Jesus, com a escola de Nazaré. Então, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Aqui está falando de Jesus, Maria e José. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém, à procura dele, à procura de Jesus. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os
e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles ouviram, quando Maria e José viram Jesus, ficaram admirados. Mas olha o que vem para frente. E sua mãe disse-lhe: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Quando a gente lê essa passagem bíblica, o que se destaca é sempre isso. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Essa passagem é conhecida, vocês conhecem. Já escutamos várias vezes. Eu fui várias vezes em peregrinação à Terra Santa, levar grupos de peregrino, parceria, Obra de Maria e Canção Nova. E todas as vezes eu fico pensando nas angústias, nas dificuldades, nas perturbações que os homens e as mulheres da Bíblia vivenciaram. E qual a resposta que eles davam, porque eles tiveram problemas, dificuldades, medos, incertezas, tensões. Então, quando eu leio essa passagem bíblica, o que me destaca é isso. José e Maria, eles devem ter ficado muito desesperados. Perderam o filho. É só a gente fazer um pouco de memória aí, quando perdemos um filho num shopping, quando perdemos um filho numa praia, quando o nosso filho não volta para casa, demora a chegar, não avisa onde está. Um simples imaginário aí. Mas fato é, eles perderam Jesus. E mais do que essa questão do perder, mas onde isso entra com a questão do perdão? Geralmente, principalmente quando se trata de criança, e no caso aí Jesus tinha 12 anos, né, e a gente que é pai, né, já passou por filhos em idades bem menores, né, do que inferiores a 12, né? A preocupação nessa questão de perder em praia, perder em shopping, na rua, né? A questão é que isso pode criar um grande conflito entre o casal. Porque o pecado original faz isso conosco, a culpa é sua, que não olhou direito. Mas ele não estava com você? Você não olhou? Onde que você deixou esse menino? Por que você largou da mão dele? Ah, eu não estava lá, você que estava lá. E a gente começa a jogar de quem que é a culpa. Porque eu fico imaginando essa cena. Porque quando a gente reza assim, Jesus, Maria e José, a nossa família, a vossa é, a imagem que a gente tem da Sagrada Família é que a Sagrada Família é uma família sagrada mesmo, uma família santa, perfeita. Mas eles tiveram as tensões. Tem a humanidade deles. A humanidade deles. Então, eu fico imaginando como foi a reação dos dois. Será que José jogou a culpa em Maria? Será que Maria jogou a culpa em José? Agora, esse percurso, eles devem ter gastado mais ou menos uns 35 quilômetros para retornarem a Jerusalém, para procurarem Jesus. A minha cabeça fica pensando assim, nesses 35 quilômetros, eles foram de mãos dadas, unidos, orantes, pedindo auxílio do anjo Gabriel, o socorro do Pai do Céu, confiantes na providência de Deus que iriam encontrar o menino Jesus, ou eles se debateram, ou eles falaram palavras assim,
ásperas, um querendo jogar a culpa no outro. Por quê? O desespero bate. Será que vamos encontrar? Como que foi isso? Como que eles vivenciaram isso? E só foram encontrar depois de 3 dias. Será que ficaram brigando? Outra coisa, na época não tinha redes sociais. Por WhatsApp, talvez tivesse a foto do menino Jesus ali e jogasse para alguém conhecido lá em Jerusalém. Vocês viram o menino Jesus? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha telefone, não tinha nada. Não tinha Uber. Era a pé ou em cima de um camelo. Se fosse em cima de um camelo, será que eles foram abraçadinhos? Será que eles foram brigando, se desentendendo? Por quê? Por que esse fato trazermos para esse dia que se chama hoje aqui? Porque alguma situação acontece e dessa situação nós ficamos indiferentes um com o outro, nós culpamos o outro, nós demoramos a nos perdoar, nós demoramos a nos entender, nós demoramos para resolver o problema. E uma coisa que talvez, assim, a gente coloca aqui, não, vocês estão expondo muito Jesus e Maria, eles eram... Sim, José. José e Maria. Não, eles eram realmente pessoas, né, de Deus, mas são humanos. Eu não acredito que eles tenham brigado, tá, gente? Não é que a gente tá falando, não, eles saíram brigando e Nossa Senhora batendo o pé. Não. Mas o que a gente quer mostrar é isso, que com a humanidade, eles se perturbaram também. Então, dá aquela agonia interior, né? De dizer, meu Deus, e agora? Onde que está esse menino? O que eu vou fazer? Porque é o seguinte... Porque às vezes nós mesmos nos condenamos. Como é que eu fui deixar isso acontecer? Né? Por que eu não fiquei aqui? E vai nessa remoção. Porque nem a gente se perdoa. E às vezes não tem culpa. Ali nenhum dos dois tinha. O próprio Jesus que quis, né, se ocupar das coisas do Pai. Mas a gente vê toda essa preocupação. E sem contar no histórico. Porque José e Maria já viam... Desde o nascimento do menino já é um problema, né, gente? Porque o menino nasceu... Já veio, o anjo fala com José, levanta junto aos seus trens, foge para o Egito, vaza para o Egito, porque vão matar esse menino, querem matar o menino. Então é isso. Aí volta do Egito. Aí agora o menino some. Pelo amor de Deus, né? Porque eu e a Carla, a gente tenta vivenciar essa vida em Deus, trazendo as coisas muito práticas para a nossa vida, mas ao mesmo tempo olhando para esses homens e mulheres da Bíblia, para tentar colher deles a resposta que eles davam diante dos desesperos, diante das perturbações. Porque aqui nós não estamos querendo evidenciar José e Maria como que tenham brigado, desentendido. Não. Nós queremos olhar para os dois e tentar buscar as virtudes e as qualidades que eles vivenciaram nesse momento. Para superar isso. Para superar isso. Porque num prazo aí de 10 anos, mais ou menos, com menos de 2 anos, o casal teve que fugir com o menino Jesus. Eu fico pensando, será que a hora que o menino se perdeu, eles perderam o menino, será que não veio tudo à tona de novo? O que aconteceu? Será que pegaram o nosso filho? Será que mataram o nosso filho? O que aconteceu? Então, o que nós precisamos agora é mergulhar nessa escola de Nazaré, que é uma escola de fé, de esperança e de amor, imaginar sim, tanto é que quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus, e ela pergunta como se fará isso, a humanidade dela perguntou, e ali ela se perturbou também. Mas José, quando fica sabendo, se perturba também. Tanto é que ele queria dispensar Maria. Então, eles vivenciavam a humanidade, mas muito mais que vivenciarem aquela humanidade, o ser humano, carne e osso, que fica nervoso, que fica impaciente, que fica bravo, que fica estúpido, que fica grosso. Penso eu que eles vivenciavam muito mais o respeito, o amor, a fé. Será que, na hora dessa procura, eles pararam um pouco e rezaram? Ali no meio do deserto?
Será que eles olharam um para o outro e, ao invés de culparem um ao outro, se abraçaram e falaram: puxa vida, é o nosso filho? Quando um filho entra nas drogas, quando algo acontece, como que o casal se posiciona? Como que o casal encara diante de uma rebeldia de um filho? Então, nós estamos trazendo essas duas figuras, esses dois personagens bíblicos que são responsáveis de toda essa história de salvação nossa, de toda a humanidade, juntamente com Jesus, para que olhemos para eles e, a partir deles, nós possamos efetuar o perdão, a compreensão, a bondade, a fé, a perseverança, ao invés de nos enfraquecermos como casal diante dos conflitos que surgem, diante dos BOs, boletim de ocorrências que vão abrindo, diante de tudo que pode acontecer, que a gente se fortaleça ao invés de nos enfraquecermos. E a ideia é essa mesmo, da gente... Porque muitas vezes a gente volta falando nisso, que quando a gente fala, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. A gente vai pensando sempre, né, em Maria e José nessa santidade, e falando, não vou dar conta, sabe? Eu estou longe disso. Nós estamos mesmo, a gente precisa cada vez mais se dedicar, né, nesse caminho de santidade, nesse caminho de perdão e de vivência, mas lembrar que é possível, porque José e Maria eram humanos também. Então, é possível. Eu acho que tem um lugar que você não conhece na Terra Santa. Eu tive a oportunidade, na última vez que eu fui lá, ele falou da humanidade, eu lembrei disso, que eu nunca ia imaginar, gente. É um lugar ali perto de Jericó, então, quer dizer, na Palestina ali, que tem uma igrejinha, que daí eu perguntei para o guia, um rapaz que é árabe lá mesmo, ele falou assim, não, isso aqui é a igreja dedicada ao pé de Nossa Senhora. Pé de Nossa Senhora? É, porque segundo a tradição, quando foi da fuga para o Egito, né, de José, Maria e Jesus para o Egito, naquele local, Nossa Senhora virou o pé, quebrou o pé, machucou o pé, sei lá, né, então... E aí eles tiveram que parar ali. Então, a gente vê tudo isso, que a gente, foram para o Egito, tudo bonitinho. Não, gente, é no deserto, foram caminhando, é um negócio, né, é árduo. E ela ainda virou o pé, como é que vai fazer depois para terminar, com dor e tudo? Então, é nesse sentido, a gente mostrar que nós podemos melhorar a nossa vida através desse perdão, porque a gente vai se conhecendo e vai se perdoando, mas também podemos melhorar a nossa família, né? Porque a nossa família é reflexo daquilo que a gente vive. Então, a partir do momento que nós estamos bem, que nós buscamos, né, esse caminho de santidade, de perdão, de busca, né, de Deus aí, a nossa família também vai tendo esse reflexo, tendo esse desejo na vida. Não quer dizer, volto a dizer, não é perfeita. E quando não é sem problemas. Problemas sempre teremos. Mas é de uma maneira diferente. E ao trazer essa passagem bíblica, porque o que fica forte para a gente é isso. E sua mãe guardava tudo isso no coração. Guardava o quê? Não é só essa realidade ligada ao plano de Deus, o plano do Pai a respeito do menino Jesus, mas aquilo tudo que a gente leu agora, que nós lemos agora, tudo isso precisa ser guardado no coração. Aí voltemos então, que foi o propósito antes de lermos a passagem bíblica. Isso que aconteceu, perder o menino, foi uma situação simples ou foi uma situação grave? Perder um filho, encontrar um filho depois de 3 dias, isso é simples ou isso é grave? Como eles vivenciaram isso na humanidade deles? É isso que nós precisamos colocar em prática. E pensamos nós aqui que o perdão foi chave nisso tudo. Ao invés de brigarem, discutirem, jogarem um na cara do outro, tenho certeza que nós precisamos de fazer o contrário. Nos perdoar, não nos ofender,
nos abraçar, nos unir, nos fortalecermos em meio às dificuldades, os problemas e seguirmos em frente. E os nossos filhos precisam ver a gente dando essa resposta. Porque é o seguinte também, não é só um perdão que precisa ser dado de cônjuge para cônjuge, de marido para esposa e de esposa para o esposo. Não. Precisa de perdão para os filhos, precisa de perdão para a grande família, os familiares, sogro, sogra, genro, nora, cunhado, tio, parente, primo, sobrinho. Precisa do perdão acontecer no campo das amizades, dos relacionamentos também de trabalho. Agora, esse perdão, ele precisa ser exercitado em casa, a partir do casal. Porque se o casal vai se fortalecendo no perdão, eu e a Carla, nós não temos um perdão de coisa grave, de traição, nós não temos. O perdão nosso é nessa construção do dia a dia, de coisas simples, de coisinhas bobas. Sabe aquilo que eu falo A e ela entende C, e dá um problema, e não ficou resolvido, e um zanga com o outro, e passa 3 dias, esses mesmos 3 dias que José e Maria ficaram procurando o menino, a gente já ficou zangado um com o outro aqui uns 10 dias. Ou eu falo e o outro não fala nada também, porque também tem isso. Que às vezes e guardava tudo no coração. Imagine, você fala algo, a pessoa não responde, não resolve o problema, guarda tudo no coração. Mas a angústia... Não tá bem no coração isso daí. Entendeu? Tem que ver o que está guardando. Estômago, porque depois volta tudo. Tem que ver o que está guardando no coração. Entendeu? Então, nós quisemos trazer esse casal, Maria e José, para nos iluminar nessa caminhada. Para fazer a gente repensar nas coisas nossas do dia a dia. Né? Onde que a gente precisa, em coisas pequenas. Né? Onde que a gente tem... que precisa melhorar no nosso relacionamento. O que eu preciso perdoar o Cleto, ou o que o Cleto precisa me perdoar, o que a gente pode melhorar, e que tamanho isso. O Cleto falou nesse negócio de familiares, eu fui lembrando aqui, que é uma coisa muito chata que a gente tem, né? Às vezes até culturalmente, é essa questão com a sogra, né? Às vezes a gente nem tem problema com sogro e com sogra. Não, né, pai? A casa tem uma cama redonda para a sogra dormir enrolada, né? Aquela coisa toda. Então, a gente vai fazendo as piadas, às vezes a gente não tem problema, mas por essa cultura de falar, a gente vai criando isso, mas talvez isso ofenda o meu cônjuge. Me deve ofender mesmo, porque falar mal da minha mãe, né? Eu não quero, eu posso falar, mas não quero que ninguém fale. Né? O Cleto falar, eu falar mal da minha sogra, ofende. Então, e assim, sucessivamente, dos irmãos, né? Essa sua família, eu vou falar para você, só dá problema, tudo uma porcaria. Essas traições de herança. Nossa. A gente atende muito casal. A gente escuta as histórias. Então, tem situação e acaba que vindo para a vida do casal. Então, uma trapaça de repartição de bens. Então, o que acontece? Aquele que foi traído, ele já começa a não ir mais na casa da própria mãe, porque o irmão vai estar lá, ali na casa dos familiares, né? É só ver o Natal. Hoje, estava se falando de Natal hoje aqui. Mas vamos lembrar das festas, da comemoração do Natal. Antes se reunia família grande. Está diminuindo o número de familiares. Por quê? Tem algum atrito. Tem alguma coisa que aconteceu. O cunhado que não se dá com a cunhada. Já não se conversam. São tantas coisas. Só que o casal precisa sentar e conversar e resolver o problema. Não dá mais. Quer ver? Verbalizar. Isso me faz mal, eu não gosto disso, isso faz mal, né? Isso é grande para mim. A gente precisa dizer, a gente precisa verbalizar. Né? Aquilo que precisa ser conversado, aquilo que precisa ser melhorado em nós. Vocês têm facilidade para parar e resolver o problema? Não estou dizendo para parar para conversar sobre um lazer, uma viagem, não, um projeto de construir algo, de comprar um carro. Estou falando isso não. Estou falando de vocês conseguem parar,
conversar, colocar o pingo no i para resolver uma situação que está pendente, que está mal resolvida. Porque para um pode ser que esteja bem resolvido. O outro está insatisfeito no coração, está com tudo guardado no coração. Ou você consegue se dizer, nós mulheres temos muito disso, né? Também é cultural, a gente vai engolindo, eu vou engolindo. Não, né? A gente passa por cima, porque né, a gente fica, tudo bem, eu tenho que fazer ele feliz, então ele... Só que chega um dia que a gente engole tanto, não guarda no coração, guarda no estômago, que aí a coisa, ó, vem tudo para fora. Aí entorna o caldo, azeda a marmita, sei lá como é que vocês falam aí na Bahia, entendeu? O pé do frango, que o negócio fica pior do que já estava. E são porque coisas foi alimentando. São coisas pequenas. A gente atende casal que tem situações que já está tão difícil a convivência no lar, que só o mexer dos talheres, mexer os pratos, o jeito que lavam a louça, o jeito que deixa o sapato guardado, a toalha que ficou mal estendida, molhada na cama, coisas, a pasta de dente, são coisas simples. O rolo de papel higiênico que não foi substituído, são coisas tão simples que não se resolve. E precisa ser resolvida essas coisinhas pequenas, porque essas coisinhas pequenas resolvidas é uma maneira de fortalecer o casamento. Outra coisa que a gente fala nas palestras por onde vamos. Comentei com a Valesca que eu e a Carla, a gente desenvolve um encontro de evangelização que o tema é Casamento Fortalecido, que é fruto desse livro que escrevemos pela editora Canção Nova. Casamento Fortalecido, eu e Carla escrevemos pela editora Canção Nova. E nesses encontros, nós desenvolvemos 4 palestras. A primeira é Deus quer restaurar o seu casamento. A segunda é converse sobre o sexo, um assunto que existe muito tabu e preconceito e não se conversa, da maneira como Deus pensou. A terceira é citação do Catecismo, número 2362. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. E a quarta palestra, para concluir, Deus quer melhorar o seu casamento. Não é só fortalecer, Deus quer melhorar o seu casamento. E dentro de tudo isso, a gente sempre lembra de um ensinamento que o Papa Francisco nos deu naquele livro que ele escreveu sobre o amor na família. Que ele diz assim, que o amor convive com a imperfeição. Olha que lindo isso, gente. O amor convive com a imperfeição. Se a gente consegue imaginar que José e Maria, por causa do grave problema que eles vivenciaram ali, perderam o filho, a angústia, o desespero, o nervosismo vem, não está compreendendo o que está acontecendo, a gente fica sem rumo, a gente fica desorientado, a gente fica perdido, desesperado. A gente consegue imaginar que eles tiveram ali que exercer, dominar, como diz a Carla fala, ela tem que dominar a onça que existe dentro dela. Então, ali tiveram que dominar e colocar em prática o quê? O respeito, o amor, a fé, o diálogo, entendeu? Resolver, se unirem, se abraçarem. Estamos juntos nessa. Se a gente consegue imaginar que eles viviam a fragilidade também de ser humano, imagine nós. Você olhar para o seu esposo, você olhar para a sua esposa e falar, estou do lado de uma pessoa que é imperfeita. E é mesmo. Eu sou imperfeito, a Carla é imperfeita, e falo com toda sinceridade. Você é imperfeito. O padre tem as suas imperfeições. Tanto é que Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os pecadores. Somos todos pecadores. Então, nós somos seres humanos, somos gente,
limitados, frágeis, somos imperfeitos. Só que o Papa Francisco nos leva a conviver com a imperfeição, mas com amor. O amor convive com a imperfeição. E o que é isso, então? É olhar para a pessoa que você está aí do seu lado. Essa bochecha maravilhosa aí. Necessita de algum perdão? Ou não? Tá tudo certo entre vocês? Eu e a Carla, quando eu falei aqui anteriormente, que a gente já ficou 10 dias aqui, a gente ficou indiferente um com o outro. Indiferente. Não tinha briga, não tinha xingos, não tinha palavras altas, mas tinha o quê? A indiferença. Geladeira. A geladeira. E a indiferença mata. A indiferença dói. A indiferença mata, a indiferença dói e destrói. E influencia, né? Porque todo mundo na casa percebe. E já o perdão... vai tomando partido. E já o perdão. O beijo, pós-perdão. O abraço. Seja uma coisa simples ou grave. Se o perdão, se a indiferença dói e destrói, mata, um beijo, um pedido de perdão, um abraço, constrói e fortalece. Dá vida. E vai dando vida no ambiente. Vai dando vida no ambiente. E nesses 23 anos de casado, a gente está para completar 23 anos no final de dezembro. Tivemos as crises. As crises. As pessoas acham que casamento fortalecido, viu, padre? É viver na estabilidade. Segunda tudo certo, terça tudo certo, quarta tudo certo, quinta tudo certo, sexta melhor ainda, sábado bombando, domingo maravilhoso, segunda bom demais. Não, tem as instabilidades. Tem as instabilidades. Tem os momentos de atrito. Tem as incompreensões. Tem. Porque é o que faz a gente crescer, né? Eu costumo dizer sempre também que no nosso casamento, na homilia do nosso casamento, o Monsenhor Jonas falou para mim assim, Carla, porque eu tinha 10 anos já de comunidade e o Cleto estava entrando naquele ano. Na verdade, eu era um recém-convertido. Eu tive meu encontro pessoal com Deus em 1994, maio de 94. A minha vida era sexo, drogas, rock and roll, maconha, cocaína, crack. Me encontro com Deus, começo a participar de grupos da Renovação Carismática Católica, rapidamente conheço a Canção Nova, me encanto com a vida da Canção Nova e conheci a Carla em Londrina, que eu era de Londrina e ela era missionária lá. Então, eu tive um encontro em maio de 94. Em agosto de 96, a gente começou a namorar. Um tempo muito curto para uma vida de onde eu vim e agora me encontrando com ela e já dando caminhos para namorar, noivar e casar. O que o Padre Jonas falou? Então, e aí o Padre Jonas falou para mim assim, Carla, você está recebendo um diamante. Bruto. Mas um diamante. E que você tem obrigação de lapidar. E a lapidação só se dá burilando, esfregando, né? Você vai lapidando ali, né? Ralando mesmo. Então, e é isso, né? Cada dia, não que eu fosse perfeita, até mesmo eu acho que o padre falava muito isso também na questão da fé. Eu não sou perfeita, o Cleto é bem melhor do que eu, né? Mas é nessas raspadas que a gente dá que a gente vai crescendo, que a gente vai brilhando mais também, um ou outro, né? Que vai aparecendo a joia que nós somos. Então, eu penso que não é algo só do Cleto que precisa ser lapidado. A gente vai se lapidando, a gente vai se mudando e vai trazendo essa joia. Então, por isso que o perdão é importante nesse sentido da gente ir conhecendo, reconhecendo os limites. E a gente fala muito em perdão, né? Que eu vou perdoar ele. Não, é reconhecer também a minha falha. Eu pedi perdão, porque
faz bem pra gente. Agora, tem uma palavra que ela precisa ser bem analisada durante todo o nosso tempo de casamento, a vida toda, que é o orgulho. O orgulho não deixa que a gente peça o perdão. O orgulho fica gritando dentro da gente, você está certo. É ela que está errada. É ele que está errado. É ele que tem que pedir perdão. É ela que tem que pedir perdão. O orgulho... Chega, sempre eu. Entendeu? O orgulho não deixa. E o orgulho ele vai crescendo como uma parede. Uma parede bem fortalecida. E vai levantando uma parede no meio dos dois. Não só no meio dos dois. No meio da família. Vai dividindo família. Vai dividindo os pais dela, da minha pessoa, os meus pais da pessoa da Carla. Se a gente não tomar cuidado, o orgulho ele começa a habitar os filhos, entendeu? Tem pai que tem dificuldade de pedir perdão para um filho, para uma filha, mas precisa. Não é só o filho pedir perdão, não é só o filho e a filha que erra. Tem sogro que precisa pedir o perdão para um genro, para uma nora, porque a gente acha que só quem são os mais novos, nós mais experientes. Não, mas a gente erra também. Então, o orgulho, ele precisa ser combatido com o perdão. Acredito eu que a palavra orgulho, tanto Maria quanto José, exterminaram quando eles voltaram para Jerusalém para buscar o menino Jesus. Eles exterminaram. Tanto é que Maria sempre foi dócil, desde o anúncio do anjo. Sempre humilde, né? Porque, além de tudo, humilde no sentido de que viveram muitas humilhações mesmo. E José também. José tinha tudo para não aceitar Maria quando ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. A cabeça, a humanidade de José pensou outras coisas, pensou traição. E a traição naquela época, o adultério, merecia o apedrejamento. Mas o que eles fizeram? Eles eram simples no coração. Eles eram humildes no coração. Eles se dobravam. É muito lindo isso. Então, nós precisamos, ao longo dessa construção do nosso casamento, se queremos um casamento fortalecido e melhorado, e eu e a Carla, a gente vem melhorando o nosso casamento. Brigas, não brigas assim absurdas, mas essas briguinhas bobas, estamos falando de coisinhas bobas. Quer ver uma boba? Teve um sábado que eu acordei pensando assim, poxa, hoje é um dia bom para namorar, né? Eu e a Carla vamos sair para namorar, tal. Acordei, né? Animado. Só que eu não falei para ela nada. Ela acordou com vontade de ir pro shopping, passear, ver coisas diferentes. Não é nem gastar, não temos condição, mas olhar a vitrine, né? Olhar a vitrine não faz mal para ninguém. Adoro, gente. Só que ela também não falou. Passamos o sábado, eu esperando uma resposta dela, mas eu não tinha falado nada. Ela passou esperando uma resposta minha, mas ela também não falou nada. Em resumo, fechamos o sábado assim. Bicão. Um para o outro, bicão. Não fomos para o shopping, não namoramos, ninguém se expressou, não teve a conversa e depois demorou dias para voltarmos a conversar como se precisa conversar. Então, esse pingo no i precisa ser colocado e precisa resolver os problemas. Essas coisas, a gente está falando dessas coisas pequenas, mas pequenas, é isso que eu digo. A gente tem que ir vendo entre casal o que é pequeno, o que é grande, o que me faz mal, o que faz mal para ele. A gente precisa, a pastoral familiar, a vida inteira a gente escuta falar isso. É o diálogo, é o diálogo, é o diálogo. Chega a ser chato, né? Mas nós precisamos conversar. Mas é conversar no sentido de se dizer. Eu gosto, eu não gosto. Eu quero, eu não quero. Porque todos nós somos humanos, todos nós temos vontade e também temos coisas que a gente não gosta. Porque esse melhoramento, como que é esse melhoramento?
Porque a hora que a gente senta para conversar e resolver o problema, não é só o pedido de perdão e perdoado está e vamos continuar. Não, precisa melhorar. Ah, ele não gosta que faz assim, então então do jeito que eu fiz está errado, você não gosta? Não, eu não gosto. Então isso vai melhorando o casamento. Isso vai fortalecendo o casamento. E hoje, vamos dar um copo lá. Eu e a Carla, a gente gosta sempre de brindar umas taças de vinho. Mas de brindar. Porque a gente começou a entender... Brindar no sentido de festejar. Que o casamento ele precisa ser comemorado. Porque a gente não pode viver só aquele... quando a gente casou, a gente foi para a lua de mel, e todo aquele sonho que cada um desenhou, e a comemoração aconteceu, e aí acabou a lua de mel, voltamos para casa, começamos a construir a nossa vida, casa, carro, faculdade, as coisas bem materiais, os filhos foram surgindo, mas cadê a comemoração? Casal, os dois sentam para conversar e brindar, comemorar. E a gente faz assim, ó, nunca em cima, nunca embaixo, sempre juntos. Só que a gente vem experimentando essa melhoria no nosso casamento. Mas porque essas conversas vão acontecendo. Até mesmo essa construção do diálogo entre nós dois demorou. Essa palestra que a gente fala conversar sobre o sexo, dentro desse encontro de evangelização que se chama Casamento Fortalecido, você pensa que foi fácil nós pararmos para conversar sobre a vida sexual nossa? Porque tem tabus, tem preconceitos, ela tem a história dela, eu tenho a minha história. Duas histórias diferentes que se encontram, que se unem. Essa história precisa ser conversada. O que ela gosta, eu preciso saber. Entendeu? Tudo isso vai se construindo, vai sendo melhorado. A gente fala na palestra da sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Mas tem casal que já escutamos da mulher que diz assim, vocês falam e o catecismo diz que é fonte de alegria e de prazer. Mas para mim é uma fonte de tristeza. É tortura. É uma tortura, é uma dor na alma, me faz mal. Eu não sou bem... eu sou tratada como um objeto. Mas fala para nós, não fala para Não fala para a pessoa. Então não tem jeito de melhorar, né? Então não acontece essa melhoria. Então nós somos numa conversa agora da realidade sexual, a sexualidade e a afetividade. Mas as conversas, quer ver? Coisas assim, minhas irmãs faziam muito isso. Saíam para fazer compra. E mentiam sobre o valor gasto. E depois meus cunhados ficavam sabendo lá na frente, ficavam muito bravos. Não só sobre o valor. Elas mentiam, não, elas escondiam as compras, né? Comprava meio shopping, né? E escondia. As irmãs do Cleto são da casa assim que... Elas falam assim, tava baratinho, tava baratinho. Aí compra um sapato, aí todo sapato com todas as cores. Todas as cores dos calçados aí. Sabe assim, baratinho. Aí chega com a sacola, o marido já não gosta. Mas tem coisa que é vice-versa, entendeu? Por exemplo, a gente fala muito também sobre o conversar sobre os projetos. O projeto não pode ser individual depois que casa. O projeto precisa ser a dois. Então, um dos dois começa a pensar num projeto, um projeto pessoal. E ele começa já a traçar os planos e para conquistar aquilo, desde a troca de um celular ou a compra de um carro. Mas a mulher, na cabeça dela, ela está precisando de uma máquina de lavar. Ela não está precisando de um carro agora. Ela não, a casa. A casa, né? E aí ele surge com o celular ou com um carro. Mas a máquina de lavar, meu amor? Meu amor? Meu amor? A máquina de lavar não vai trocar? Tá difícil. O motor já tá batendo, tá difícil. Não, mas então não se conversou. Então, e aí precisa de perdão. Mas não é só o perdão. Precisa de saber conversar. Tudo. É a partir do perdão colocar as coisas em dia e essa conversa. Então, o importante para que o perdão aconteça, para que as nossas famílias sejam melhores, nós precisamos, acima de tudo, conversar.
é conversar no sentido de nos dizer. Eu preciso dizer ao Cleto, o Cleto precisa me dizer aquilo que a gente pensa a respeito da nossa vida, porque realmente é isso, o casamento tem que ser o nosso maior projeto, é o único e maior projeto. E ele é escrito a 4 mãos. Esses dias eu fiquei sabendo aqui um negócio que ela falou para mim. Ela ficou brava. Eu gosto de ir mudando a casa. Me faz bem, vamos supor, pintar uma parede. Sabe, dar uma cor, colocar... Não é que ele gosta de mudar a cara, ele gosta de fazer qualquer coisa, porque ele é hiperativo. Daí eu pus um amarelo como essa folha, assim, numa parede, assim, mais escuro. Não, essa cor não, é gema. O amarelo frevo, é. E eu achei que, poxa, ia bombar, ela ia gostar. Atualmente ela gostou, já, ou acostumou, mas ela falou, eu não, por mim... Falei, mas você não gostou? Você tá entendendo? Às vezes a gente vai fazendo as coisas, vai colocando em prática, vai executando, e o outro vai guardando tudo no coração, como Maria, né? Vai saber como é que tá guardando essas coisas no coração. Está no coração ou está no estômago? Chega uma hora que estoura. Hoje os casais se separam por coisas pequenas. Não é nem por coisas grandes, não. É por causa da cor da parede. Talvez é por causa da cor da parede. Então, esse perdão no dia a dia, ele vai fortalecendo o casamento e os dois vão se conhecendo. É isso, gente. A gente vai aqui até amanhã falando. Eu acho que é mais ou menos por aí. É bom a gente ir conversando, nós também gostamos muito de partilhar. A gente fala muito disso, que para nós não somos muito técnicos, né? A gente, lógico, a gente estuda, a gente reza, a gente estuda a palavra, a gente estuda vários. O casamento fortalecido, ele é fruto muita vivência. das catequeses também do Papa João Paulo II, então é da teologia do corpo. Então a gente estuda. Mas não tem essa coisa de que eu sou assim, ele é assim, então vocês têm que ser assim. Não, a gente vai conversando muito também, eu e o Cleto, a gente fala muito sobre a experiência, né? Aquilo que a gente viveu. E que também não é o certo, não vou dizer que é o certo, que é o perfeito, mas é com base na nossa experiência mostrar que as pessoas, que tudo tem jeito na vida, né? Com Deus a gente consegue mudar e ser pessoas melhores, não necessariamente iguais a mim, iguais ao Cleto, mas que a gente consegue. Então, é a gente nesse jeito simples de a gente ser, de viver, que é muito também aquilo que é próprio da Canção Nova, né? A filosofia da Canção Nova é isso, né? A metodologia que Deus usa conosco. A gente faz, depois escreve, né? Então, o carisma nasceu assim. Depois ele foi escrito, as regras de vida. Então, nós somos assim. Então, a gente vive e depois partilha com as pessoas aquilo que a gente está vivendo e que acha que pode ajudar a vida de tantas pessoas. E a gente quer concluir dizendo assim: eu e Carla lutamos pelo casamento. A gente luta pelo casamento, pela união do casal. Lutamos. É a nossa causa. Lutamos, é uma causa. Lutamos por essa aliança. Aliança que, quando foi colocada no dedo um do outro aqui, nós fizemos um compromisso um com o outro diante de Deus. Compromisso de fidelidade, de amor, de respeito, de viver bem na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E não tem como não ter o perdão para se viver tudo isso. Para viver a fidelidade, para viver o respeito, para viver o amor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, precisa de muito perdão, de doses de perdão, gotas de perdão, ao longo dessa construção de um casamento fortalecido. Então a gente devolve para vocês, concluindo, dizendo: o que Maria e José vivenciaram ali quando perderam o menino Jesus com 12 anos no templo, que a gente medita nos mistérios gozosos. Foi uma situação pequena? Foi uma situação grave? O que os dois, Maria e José, colocaram em prática a partir do momento que constataram: perdemos o nosso filho. Como que eles se comportaram? O que eles fizeram? Eu acredito que os dois se uniram muito, 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 muito. E a partir disso conversarem o que
perturba o meu coração hoje? O que perturba o nosso coração hoje? Em que a gente pode melhorar? Em que a gente pode crescer se perdoando e se amando cada vez mais? O que você guarda no seu coração, que você tá guardado aí, que tá azedinho, assim, que é no mexer do copo ele já te irrita ou ela te irrita porque volta aquilo que ainda tá guardado e tá mal resolvido. E assim a gente encerra essa partilha com esse tema, a importância do perdão para a família, que precisa ser exercitado em casa para também ser transbordado nos ambientes, né? Porque o mandamento de Deus se resume em duas realidades: amar a Deus e ao próximo. Como que eu amo o próximo se eu não perdoo e se eu tenho algumas situações do próximo engasgado dentro de mim? Isso tem que ser resolvido também, com um pedido de perdão e um esclarecimento. É possível ter casamento fortalecido, a gente acredita, a gente luta por essa causa. E Beijo nós dizemos, Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Muito obrigado pela partilha, sensacional o bate-papo. E a partir de agora o microfone fica aberto. Quem quiser fazer algum comentário sobre o assunto, fazer alguma pergunta. vai bater Pronto. Já tem logo o primeiro aqui. Libera seu som daí, por favor, Padre Wilson. Pronto. Oi. O meu nome é Cleto e Carla. Padre. Mediante a temática que vocês acabaram de dizer, eu não sei, eu sou um pouco diferente. Por exemplo, eu consigo fazer, em minhas meditações, viajar bastante. Ter bastante o pé no chão, para tudo. Sabe, eu não me enganar, não me arrepender de nada. Dificilmente eu me arrependo das coisas que eu faço, porque eu procuro, né? E hoje eu consegui fazer a seguinte meditação. Estou procurando sair uma vez por semana, não é? Aqui na minha paróquia tem vários médicos, enfermeiros, e sempre me auxiliam em alguma coisa, não é? E eu fiz a seguinte meditação. Eu estava lendo aquele livro, Tecendo Seu Fio de Ouro, da comunidade Shalom, de ouro, né? Da comunidade Shalom, e eu me deparei diante da seguinte realidade, não é? Diante da situação do egoísmo um pouquinho mais para frente, ou já começando a partir de agora. Em que sentido? Uma pessoa chegou para mim hoje e disse a seguinte coisa, que nunca precisou fazer nada, nunca teve necessidade de fazer nada em casa, porque tem bastante condição. E com esta pandemia, ele chegou e disse para mim hoje, padre, eu tive que dispensar a funcionária, porque ela sai e volta todos os dias, né, e para poder não ter problema dentro de casa, com minha esposa, com as crianças. Então, eu tive que aprender a fazer tudo aquilo. Eu não sabia que eu sabia lavar prato. Eu não preciso, a partir de hoje, eu já concluí que eu não preciso de alguém todos os dias para dentro de minha casa estar fazendo nada. É um gasto desnecessário. Eu vou despedir a minha funcionária, porque eu consigo, mas minha esposa, ela é esta funcionária, ou outra, vindo 2 vezes na semana, para a gente estar bom. Aí a mãe dele estava com ele, né? Eu perguntei à senhora como está fazendo. Né? Ela me respondeu a seguinte coisa, eu estou ótima. Eu falei, como assim a senhora está ótima? Ela, porque eu também não sabia que eu era capaz de pegar um aplicativo do celular e pagar todas as minhas contas, fazer um pedido pelo próprio aplicativo e chegar tudo em minha casa. Eu não preciso mais do meu esposo para nada, daquele traste. Porque eu ficava adulando o dia todo. Vai ali, ele me pirraçava. Não, agora eu consigo me virar sozinha. Então, assim, eu cheguei em casa, estava lendo o livro e eu me deparei diante dessa realidade. A questão do egoísmo. Nós estamos falando de quê? De perdão no matrimônio, na vida conjugal, de aprender com os anos a ter uma vida harmônica. Vocês disseram algo interessante que eu ouvi várias vezes esta semana, que foi: o perfeito não existe. Não existe o perfeito.
não é? Então, assim, não existe o perfeito, mas nós precisamos aprender a perdoar um ao outro para que tenhamos uma vida melhor, para que o matrimônio seja duradouro, aprender a tirar certos tabus, como vocês disseram nesse instante, porque eu sempre digo aos meus casais aqui que precisa ter esta cumplicidade entre os dois, no dia a dia, na conversa, ter diálogo, precisam ser cúmplices, não é? Mas a partir do momento que entra esse orgulho no meio deles, começa a entrar esse, eu não preciso de você, porque eu sei me virar sozinho, eu sei me virar sozinha de aqui para frente, eu pensei, meu Deus, como vai ser? Porque todos nós estamos ouvindo a seguinte coisa: o mundo vai ser melhor. Daqui para frente vai ser melhor. É o que nós mais ouvimos, é isso. Aí teve uma que foi tida até como louca esta semana, que é uma prima minha. Ela é delegada de Polícia Civil. Ela chegou e disse: meu primo, não tire isso. Ela é delegada em Itabuna. Ela chegou e disse a seguinte coisa: meu primo, tire isso da cabeça. Eu falei assim: ó, minha prima, me deixa. Eu quero me enganar por enquanto. Deixe eu me enganar. Então, assim, eu vejo como algo que, eu não sei, que vai nos dificultar um pouco mais para frente, pois já desde agora as pessoas estão vendo que o limite não sabe como seria. As pessoas estão aprendendo agora a saber que podem ir além, que não são tão limitadas como pensavam que eram. Deu para entender? Sim, sim. Então, assim, eu partindo disso, eu estava pensando comigo, meu Deus, como vai ser mais para frente nesse sentido? Até as minhas senhoras que aparentavam não saber de muita coisa, elas já estão se aprendendo, depois de 60 dias que seja, né, aprendendo a se virar sozinhas. Que é bom, mas ao mesmo tempo a questão do egoísmo, do egoísmo de olhar para o outro e dizer: eu não preciso de você mais. Eu consigo viver só. Eu sei me virar. Algo bom que eu tirei da pandemia foi essa. Eu sei me virar e sei ser feliz acima de tudo. E não era feliz? Mas nós precisamos, né, uns dos outros para ser feliz. A gente não consegue ser feliz sozinho, né? Claro. É bem triste isso mesmo, padre. Essa realidade aí do egoísmo. Isso é algo que a gente precisa repensar mesmo. E é uma tecla que o Papa Francisco vem batendo desde que ele assumiu o pontificado, né? Esse egocentrismo, o individualismo, o egoísmo, de ir ao encontro de quem está necessitado, né? Mas essa visão que o senhor trouxe, eu também não tinha parado para pensar, porque o que a gente tem escutado é isso. Assim que acabar tudo isso, eu vou ser uma pessoa melhor lá na frente, mas o senhor está trazendo um outro lado, um melhor individual, né? Não é um melhor coletivo. Uhum. Tem Cleusa aqui, levantou a mão. Deixa eu achar aqui onde é que ela está. Cadê a Cleusa? Pode falar, Cleusa. Tá ali. Espera aí. Liberou ainda. Pode... Liberou agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cleusa. Judásio, esposo de Cleusa. Nós somos de São José da Vitória. Fazemos parte da pastoral familiar. Somos o casal pós-matrimônio. Nós vamos fazer 43 anos de casados. E vocês falando, né, sobre o perdão. Se não houver o perdão, como que vamos manter, né, esse matrimônio, essa harmonia familiar em casa, com a família, com os filhos? Então, o perdão e o diálogo, né, é uma parte principal dentro de uma família, dentro de um casal, né? Se eu não souber perdoar o meu marido,
como que nós vamos ter uma vida conjugal, né? Bem harmoniosa? Como vocês falaram, né? Todo casal tem os seus momentos, né? De crise, mas também tem que ter esse momento do perdão. Se a gente não souber perdoar, como que vai ser esse casamento? Então, né, graças a Deus, vou fazer 43 anos de casada agora em dia 2 de julho, mas porque eu uso, né, esse perdão dentro do meu casamento. E se não soubesse perdoar, né, o casamento já tinha sido desfeito há muito tempo. Mas com a base, né, nesse Deus que a gente serve, buscando Deus e pedindo a Ele todos os dias para que Ele nos ajude, né, nos dê assim esse dom de perdoar. E assim o Espírito Santo, aquele que nos fortalece, né, que nos dá esse poder para a gente abrir o nosso coração para perdoar. Eu estava observando aí, Carla falando, que muitas vezes a gente engole, né, as coisas e fica no estômago. Aí eu fiquei rindo. Porque de vez em quando a gente quer botar para fora, né? Algumas Não coisas, consegue né, guardar que no fica, coração, né, às vezes, Bia? que marca a gente. É. De guardar no coração, fica guardado no estômago, né? Para estar jogando para fora as coisas, né? Que a gente tem que perdoar mesmo de coração, né? Não guardar no estômago. Boa noite. Meu nome é Gildásio, sou esposo de Cleusa. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço aqui para o nosso padre da nossa paróquia aqui, o Padre Martins. E também assim transmitir assim aquele abraço a todos vocês, porque nessa quarentena está sendo assim uma grande força para a família. E eu só peço a Deus que dê força a todos vocês para que continue com esse trabalho maravilhoso. Um abraço a todos vocês. À distância, mas o coração está pertinho de vocês. Uma boa noite. E aí eu vou ouvir vocês agora. É interessante quando a gente ouve essas coisas sobre casal, né? E coisinhas pequenas vão juntando, juntando, juntando. Quando a gente vai ver, a gente coloca para fora, assim, tudo de uma vez só. Então, quando o casal, ele realmente tem que parar, tem que conversar e tem que se perdoar, e tem que entender, acima de tudo, que o homem e a mulher são pessoas diferentes, que sentem de forma diferente. Às vezes, o que choca Júlio, para mim é uma bobagem. Às vezes, o que me choca, Júlio nem percebeu. Então, aí que está o perigo, porque ele vai fazendo as coisas que ele acha que é normal, não é nada demais. Eu vou me sentindo Ofendida. Incompreendida, ofendida, e vou engolindo muitos sapos, e não vai para o coração, vai para o estômago. E é isso que a gente encontra. A gente encontra casais que, quando eles contam para a gente o motivo da separação, a gente não consegue entender. Por isso você vai se separar, por uma coisa assim, na nossa visão, uma coisa tão pequena. Só que a gente não sabe da história, a gente não sabe quantos sapos eles engoliram, como está o estômago deles, de tanta coisa inteira. Da luta inteira. Então, quando a gente conversar com esse casal, a gente tem que se colocar no lugar deles. Exatamente. E tentar com que a pessoa que está mais magoada vá vomitando esses problemas, para assim a gente tentar ajudar. É fácil? Não é.
a gente tem que ter consciência que somos pessoas diferentes. Homem e mulher não pensam da mesma forma e não se magoam pelas mesmas coisas. Então, é isso. A gente está vivendo numa sociedade, num mundo onde duas palavras que vocês usaram aí estão dominando, infelizmente, que são o egoísmo e o orgulho. As pessoas hoje pensam primeiro em si, depois, se facilitar, depois em si também, em terceiro lugar que vem os outros. E isso gera uma dificuldade enorme, porque vai tirar o diálogo, você vai virar uma pessoa orgulhosa, você vai achar que nunca está errado, que o erro é sempre da outra parte, e se o erro é da outra parte, você não precisa fazer nada. E isso acaba criando o muro, que vocês também usaram a analogia perfeita, e isso acaba afastando as pessoas e serve para relacionamentos de marido e mulher, serve para relacionamentos de amizade, serve para tudo. Se a gente deixar esse muro aí, ó, se estabelecer e tirar o diálogo, acabou. Não, é muito difícil consertar. E seu amor vai virar seu inimigo, porque qualquer coisinha, até como foi falado, até um talher que se coloca de uma forma diferente vai ser motivo para briga. Por quê? Porque você vai olhar para o outro como seu inimigo, aquela disputa sempre. E essa coisa, hoje em dia, da cultura do descartável, né? Troca, não gostou, troca, porque é mais fácil do que eu ficar tendo trabalho de tentar consertar, né? De melhorar. Para quê? Tanta gente querendo. E uma outra coisa que também hoje é muito forte, essa coisa, eu tenho o direito de ser feliz. Mas a minha felicidade é essa? Ela deixar ele, ou deixar ela. Então, hoje em dia, é tudo assim, não se sabe nem o que é felicidade, né? E em nome disso vai fazendo absurdos, vivendo de uma maneira bem egoística. Vou passar aqui para a Valesca, que também tem uma pergunta para vocês. Libera seu som daí, Célio, por favor. Boa noite mais uma vez a todos, boa noite mais uma vez ao casal Carla e Cleto. Na verdade, eu quero só colocar uma coisa que é uma perguntinha no final. Eu vejo assim que intrinsecamente está ligado também à questão do perdão na família, à questão do reconhecer o erro. Exatamente. O seu erro também. E talvez por isso seja tão difícil alcançar o perdão, porque é difícil para a gente, enquanto ser humano, casal, tudo, reconhecer o erro também. A gente aponta, né? Amanhã eu até peguei aqui a questão do bíblico, né? Peguei só para ilustrar, São Tiago mesmo, ele fala no capítulo 5, 16, está, se você confessai aos vossos pecados uns aos outros. Né? Então, essa questão da confissão também é muito difícil para o ser humano em si, ele confessar um ao outro, procurar um sacerdote, fazer sua confissão, né? Não é, vou dizer, ritual, mas pelo menos esporádica, né? Em tempos também, ter essa conversa, bate-papo com o sacerdote, fazer a sua confissão, a confissão também do casal um para o outro. E talvez essa dificuldade em se confessar também não leva também a essa ausência do perdão de um para o outro. Mas é por isso que precisa ser destacado é o seguinte: o casal quer um casamento fortalecido ou um casamento enfraquecido? Porque se quer um casamento fortalecido, esse reconhecimento precisa acontecer. Porque a partir do momento que eu não reconheço, eu não quero caminhar por essa via, esse casamento ele vai sendo construído no enfraquecimento. Por isso que é importante ter bem claro isso. Se eu quero um casamento fortalecido, uma família fortalecida, eu tenho que montar minha estratégia de guerra. Reconhecer-se pecador, bater no peito, errei, minha máxima culpa, sabe? Isso é humildade. Só que quando eu faço isso, eu estou optando em ter um casamento fortalecido. Eu ter uma vida melhorada. Porque se eu fico, o orgulho não faz bem, a autossuficiência não faz bem. Só que o que precisa ficar claro é isso.
Mas por que eu preciso reconhecer? Porque você quer ter um casamento fortalecido. Se você não reconhece, se você coloca algo por cima e não dá passos, você vai caminhando por um enfraquecimento. Que lá na frente, as pessoas, elas pensam que um casal se separa de uma hora para outra. Mas não é. Essa construção da separação, ela vai acontecendo. Aí, a hora que surge um ponto ali, que foi um ponto chave, aí vem e chuta o balde. É azeitona. Entendeu? Aí opta Bem pela claro. separação. Por isso que o casal precisa olhar um para o outro e falar assim, nós queremos ter um casamento fortalecido? Sim ou não? Ah, então, se eu quero ter um casamento fortalecido, precisa até mesmo de mudar algumas coisas do que está já acontecendo no tempo presente. E aí precisa começar a anotar. Tanto é que numa das palestras que a gente desenvolve, a gente trabalha a hierarquia dos valores. Se um casal não tem uma hierarquia de valores a ser vivida de comum acordo, isso enfraquece um casamento. E essa coisa do perdão é a gente sempre lembrar, né? Que o dedo que aponta, que acusa, tem 3 voltados para a gente, né? Então a gente sempre tem que lembrar disso. Se eu estou apontando outro, eu tenho 3 apontando para mim e eu tenho culpa também da gente se reconhecer. A gente vai vivendo melhor mesmo. Agora, eu falo para as mulheres, no caso, né? A mulher tem que ser firme. Porque quando o marido vem assim, querendo um beijo, vem, eu vou, você não vai, não dá não, sai. Esse beijo, ele tem que custar um preço. Que preço? Vamos sentar e conversar. Achando que beijinho resolve tudo? Não. Entendeu? O beijo é importante, tanto é que a gente trabalha a importância do beijo. A ideia não Não é assim, para ficar jogando fora, mas não. você vem, faz, apronta, não reconhece ainda, vem, quer beijinho? Quer beijinho, abraço? Não, vamos sentar aqui e vamos conversar. Tem uma pessoa querendo falar. Juliana. Sabrina quer falar. Diga. Cadê a Sabrina? Sabrina? Ok. Não? Ela tem que liberar o áudio dela. Acho que a Sabrina está sem áudio. Pronto. Virou agora, né? Isso. Pronto. Na verdade, sou eu que quero falar. É praticamente um testemunho. Eu ouvi muitas coisas hoje e a gente vivendo nessa quarentena, aqui em casa, eu, Sabrina e mais 3 meninos. Então, você imagina como é que está essa situação aqui, né? Muito barulho, muita bagunça. E em determinado momento aqui do dia, os meninos me aperrearam tanto que eu fiquei com muita raiva. E nesse momento eu tive que exercer o perdão. E, ao mesmo tempo, também acabei sentindo muito egoísmo, porque eu cheguei a pensar dessa forma: rapaz, se eu estivesse aqui sozinho, eu estava com a minha internet aqui tranquilo, ninguém estava me aperreando aqui, eu estava de boa. Então, quer dizer, achei pertinente fazer esse comentário, porque eu exerci o perdão e também senti o egoísmo que foi forte, né? Então, hoje, nesse período de quarentena, a gente está vivendo um misto, a gente está vivendo muitos sentimentos ao mesmo tempo. E logo no começo, a gente estava muito naquela coisa de todo mundo junto e tal, a vida vai melhorar, a gente vai passar por essa situação toda. Mas só que já faz um tempo. E aí, começa a despertar no ser humano uns sentimentos também que não são bons. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é que esse é o momento de você viver, sim, no começo, alguns sentimentos bons e também alguns sentimentos ruins, como o egoísmo. Agora, o que é que a gente tem que tirar disso tudo? É que você tem que passar por tudo isso, porque nós somos humanos, né? E nós sentimos isso. Agora, é o momento da gente escolher
será que é bom viver o egoísmo? Ou será que é bom viver o amor, exercer o perdão? Então, se o mundo vai ficar melhor, eu não sei. Mas cabe a gente agora passar por tudo isso e escolher. Era isso que eu queria dizer. É isso mesmo. Muito bom. E é isso, é reconhecer, nós somos humanos, a gente tem raiva, sim, a gente tem esse sentimento, mas reconhecer, ó, desculpa aí, hein, pisei na bola, né, mas isso é fantástico, isso é Parabéns. sublime, né? Então, parabéns mesmo. E eu sempre perdoo mesmo. Como não, né? É um amor, é um anjo. Ó, gente, agora vamos ser sinceros. Nessa quarentena, no nosso caso aqui, são 60 dias. Quem não tem um pouquinho de egoísmo e quis ficar trancado sozinho no quarto, só um pouquinho. Eu acho que um pouquinho assim não faz mal, não. A Baracho não ficou, não. A Neuza está apontando ali que Baracho não ficou, não. Fernando está tentando de novo aqui. Vamos tentar liberar ele aqui. É. Mas isso também não é ruim, né? Você sabe que às vezes, mesmo fora da quarentena, às vezes eu falo pro Cleto, eu falo assim, olha, hoje é dia de mim. Eu vou dizer, não, é dia de mim. Eu vou sair sozinha, eu preciso ficar sozinha. É dia de mim, vou e faço. Então, a gente precisa, às vezes, também desse tempo nosso, né? Da gente repensar sozinho também. Sem egoísmo. Tá ativado? Tá ativado, pode falar. Falar. Alô? Oi? Falando. Oi, pode falar. A gente? Isso, pode falar. Boa noite. Boa noite. Nós somos de Pombal, na Paraíba. Ah, quer saber. É longe. Nós fazemos parte da Pacharada da Criança do Estou Pré-Matrimônio. Sua família. Da família. Da família, do setor pré-matrimônio. Ok? Tá ouvindo? Tá ouvindo, pode falar. Pode falar. Ah, sim. Então, assim, quando eu achei muito interessante, quando um dos colegas da gente falou sobre, que você falou assim, do fazer feliz, né? Eu sei que nosso tema é perdão, mas, assim, como a gente tenta facilitar, né, aos casais e os noivos, a gente fala muito sobre o diálogo. Eu acho que no diálogo está a fonte de tudo, do perdão de tudo, porque se a gente não conversa, a gente não sabe o que o outro está sentindo. Para ele saber se está com raiva ou não de mim, ele tem que falar, né? Eu acho que a base de todo casamento é o diálogo. Sem o diálogo é impossível a gente chegar ao perdão, né? Ok. Exatamente, é isso. E assim, a gente casa não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz, né? Também, exatamente. E uma boa noite, foi muito bom falar com vocês. Boa noite. Alguém mais tem algum comentário a fazer? Pronto. Ativa seu áudio daí, Fernando, por favor. Pronto, está liberado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Antes, a gente gostaria de agradecer, né, a Diocese de Itabuna e Eunápolis pela oportunidade de estar assim, trazendo para nós que somos, né, de Caeté. E aí eu convidei a coordenação diocesana para estar participando com a gente aqui também. E está muito bom assim, esse bate-papo. Quero parabenizar Cleto e Carla pela intervenção, e assim, o interessante é que quando vocês falavam, a gente viajava aqui no nosso tempo, né? Eu e Rose, nós já vamos inteirar quase 30 anos de casados, e aí a gente veio revivendo assim, a nossa história, passando aquele filme, né, na nossa cabeça, de tudo o que vocês falaram, assim, e isso nos fortalece cada vez mais.
Então, muito obrigado assim, pela fala de vocês. E é isso, baseado até assim, no que o padre Wilson falou e outros irmãos aí comentou, que esse processo de desgaste no casamento, ele vem assim, de tijolinho por tijolinho, né, como diz. E aí, com isso, você vai construindo um muro e chega num ponto que esse muro fica intransponível, né? Mas aí é que vem o diálogo que vai desconstruindo, né, esse muro. Uma coisa interessante que eu achei, Cleto, foi quando você falou que você estava na intenção, né, de namorar e aí sua esposa falou que queria ir para o shopping. Então, assim, fica uma coisa que a gente fala muito assim nos encontros de noivo, e eu vivi isso na minha vida, é a questão do achismo. Essa questão de eu ficar achando que ela está pensando assim, achando que ela vai agir assim. E esse achismo, ele prejudica muito, porque isso fica internalizado conosco, né? E muitas vezes o outro nem imagina do que está acontecendo a situação. E aí, assim, a gente preocupa nesse tempo agora, principalmente agora do tempo de pandemia, porque nós estamos vivendo um momento diferente. Antes, a gente tinha muito trabalho, né? Então, a gente ficava assim naquele desejo, olha, eu tenho pouco tempo para dedicar à minha família, dedicar aos meus filhos. Ah, como eu queria ter mais tempo para estar dentro de casa. E agora nós estamos dentro de casa e nós não estamos sabendo como resolver essa questão. A gente tem tempo, mas a gente está tendo a dificuldade de lidar. Por quê? Porque a gente não estava acostumado a viver essa comunhão, assim, né? É bastante próxima dentro da nossa casa. E, no mais, agradecer a vocês e que Deus abençoe a todos. Amém. Gostaria de falar alguma coisa? Alguém mais que quer? Desativa seu áudio. Pronto, Cleusa, está liberado. Pois não, é Gildásio, de novo, né? Referindo-se aí ao que esse senhor falou ultimamente, a questão da quarentena, né, em casa, porque nós não estávamos acostumados. Tenho muitos anos de casado, Zera trabalha, eu também. Então, nós só nos encontrávamos aqui à noite e final de semana. Sábado, ela ia fazer a faxina na casa e o único dia mesmo que nós estávamos juntos, às vezes para comer um churrasquinho, bater um papo, vinham os netos, genro, filho, nora. Geralmente era só o domingo. Hoje, os 8 primeiros dias foi difícil. Às vezes eu estava sentado no sofá, ela senta no outro lado que eu vou varrer aí. Ia para o outro lado. Às vezes passava um tipo de música que eu não queria ouvir e eu nem sabia que ela gostava de, às vezes, um programa, até mesmo da Canção Nova, e às vezes era em um momento que eu queria, às vezes, ouvir uma música. Os 8 dias de quarentena foi um pouco difícil. Só que depois de 8 dias, foi que começamos a sentar, a dialogar mais, nos programamos, foi que as coisas começaram a mudar. Mas tivemos um momento de choque durante 5, 6 dias. Não estava acostumado a ficar 8 dias, então, a não ser que tivesse de férias para viajar. Mas dentro de casa, para passar 8 dias, 15 dias, 1 mês, 2, como estamos agora, no início foi difícil. Mas, graças a Deus, estamos aqui felizes da vida, esperando só que esse tempo passe para irmos para a igreja, nosso encontro de grupo e levar a nossa vida normal. Um abraço a todos vocês. É isso aí, né, que ele está falando, porque
a nossa vida, né? Então, de trabalho, todo mundo trabalha, né? Saía de manhã cedo, às vezes passava o dia todo no trabalho, chegava à noite, né? Já à noite, então era mais, né? O encontro diferente, né? Porque viver o dia todo, né? Todo mundo, como ele falou aí, é bom estar em família aí, todo mundo junto. Mas nessa quarentena, a gente tá falando assim, foi uma experiência, né, que a gente nunca vivemos juntos assim, casado há muito tempo e ficar tão junto como nós ficamos agora, né? Mas graças a Deus, com a bênção de Deus e muitas palestras que a gente ouve, né? Principalmente que eu sou, né, fãzinha de carteirinha da Canção Nova há muitos e muitos anos na minha vida. Há mais de 30 anos eu acompanho, né, as programações da Canção Nova e com as palestras. E isso nos ajuda muito, muito mesmo, a gente viver esse momento, né? Esse momento que nós estamos passando. E com a graça de Deus nós vamos vencer, né? E sairmos mais fortes, como o nosso irmãozinho aí falou, né? Dessa situação. Uma boa noite. Boa noite, gente. Tem mais alguma pergunta? Alguém queira fazer alguma pergunta? Levanta a mão, porque senão a gente não enxerga. Deixa eu ir passando aqui, para se alguém quiser, levanta a mão. Tem muita gente com o vídeo desligado, a gente não vai ver se está com a mão levantada. Eu acredito que todas as perguntas já foram feitas. Como o casal realmente falou muito bem, então foi muito redondinho. Acho que não precisa mais ser falado mais nada, que foi realmente muito bem feito. Vou passar agora para Valesca. Valesca, não estou conseguindo liberar o seu, não. Desabilitei. Tem aqui no chat tem mais alguns comentários, né? Aqui foi muito bom estar participando e ouvindo todos vocês. Foi muito enriquecedor. Para se poder perdoar, precisamos passar pela experiência libertadora de nos compreendermos e perdoarmos a nós mesmos. Isso aí. No livro sobre o amor em família do Papa Francisco, se diz: se permitirmos a entrada de um mau sentimento no nosso íntimo, damos lugar aí ao ressentimento que se aninha no coração. Carla está sem áudio. Não, é isso, eu estava lendo também aqui. Nós é tranquilo. E isso a gente vê, né? Também já ouvi dizer que essa quarentena também está causando muitos divórcios por causa disso. As pessoas não se conhecem, não conviviam, não sabia quem que era o marido, quem que era a esposa. Então, isso também está dando muito trabalho nesse sentido. Então, a gente também está atento. Vale a pena a gente, né, exercitar o diálogo, a gente se conhecer, porque não estamos a fim de separar, não, né? Vamos lá. É isso aí. E, assim, mais uma vez agradecer a vocês, né, pela disponibilidade, pela parceria. E palavras, só Deus realmente para poder retribuir, né? E que vocês sejam cada dia mais, a família de vocês seja cada dia mais abençoada. E é isso. Vou falar alguma coisa. Ele vai fazer o fechamento e vocês... Ah, tá. E como vocês, né, nos falaram sobre essa possibilidade de falar sobre esses outros temas, vamos ver se a gente alinha aí para poder fechar. Tranquilo. Deus abençoe também essa missão de vocês todos aí. Amém. Padre? Obrigado ao casal, viu?
Foi ótimo esse encontro, não é, de vocês. Eu sempre rio um pouquinho, mas não é de vocês nem de ninguém. Eu estava rindo geralmente da seguinte coisa: os problemas são pequenos, mas são universais. Vocês observaram? Teve alguém que disse aí, falou dos meninos, queria estar com a internet sozinho dentro de casa, com um sotaque bem forte, né, daqui da região nossa do Nordeste, bem carregado, não é? Então, assim, de lá para cá, os problemas são os mesmos, não é? Então, assim, são os mesmos. Muitas vezes nós não sabemos administrá-los. E eu sempre digo a seguinte coisa: nunca agir por impulso, tampouco agir com a cabeça quente. Espere um momento. Eu também fiz a seguinte reflexão hoje, é bem pequena, né? Alguém, quando estava me falando sobre a questão das dificuldades de ficar dentro de casa e sair, eu falei bem assim: agora, imagine a minha pessoa, olhe para mim. Aí a pessoa olhou, né? Eu disse: eu sou padre para o povo. As minhas missas sou eu com câmera repórter, com tripé, um iPad ou celular ligado, virado para mim, sozinho ou com um ou uns dois me auxiliando. Não posso visitar ninguém, não posso ir à casa de ninguém. Pessoas que me procuram para alguma coisa por celular ou mensagem de WhatsApp, não é a mesma coisa, não consegue fazer. Então, o que a gente faz? Reza o dia todo. Lê alguma coisa para se enriquecer, para adquirir conhecimento, não é assim, espiritualidade. Eu vejo a preocupação do Santo Padre, que está imensa, não é? O Santo Padre, o Papa Francisco, que está se preocupando muito, não é? Então, assim, procuro fazer disso os momentos de oração. Sempre peço que as pessoas, com suas intenções, ocupar o meu tempo mais, fazendo o necessário, não é? Então, assim, se está difícil para os casais, para nós que somos padres, também está. Porque o casal vive em família, e nós padres, eu moro sozinho. Estou sozinho agora, não é? Então, assim, embora eu more perto da igreja e tudo, então eu fico aqui. Se eu adoecer, eu estava até pensando a seguinte coisa, eu falei com minha funcionária hoje: se Deus não deixa, meu Deus, eu pego um coronavírus, olha, que esse negócio de padre me ligue, que eu vou a qualquer hora ali buscar. Valesca. Eu falei com ela, eu menti esses dias, ela me perguntou: como está, padre? Eu falei assim: olha, não sei, minha filha, eu estou assim, acho que um pouco de febre, uma tosse, assim, parece que eu estou assim com a tosse, sentindo assim umas coisas estranhas, mas amanhã eu vou em sua casa, viu, para a gente poder conversar, tomar um café. Ela: não, depois o senhor vem, depois. Eu falei: olha, depois o senhor vem, depois, não tem nada não, é assim que o senhor é meu amigo. Então, assim, todos nós andamos com certo medo nesse momento, não é? Todos nós estamos andando assim. Então, nos preparemos, não percamos a esperança, tampouco a felicidade, não é? Então, assim, aproveitemos enquanto estamos vivos. A Europa, quando eu tenho a possibilidade de viajar, eu gosto muito de estar em Roma, estar por ali. Então, assim, eu vejo a população idosa é muito grande. Até as vocações acabam sendo escassas porque tem taxa de natalidade, não é? 1 filho, 2 filhos. E nós fizemos essa semana, conversando com os colegas, quantos colegas nós perdemos padres agora? Perdemos padres demais. E eram padres de idade, não é? Vamos ter que mandar padres daqui para lá. Eu não quero ir, né? Se mandar. Eu prometi obediência, não é? Mas assim, quantos são aqueles que não têm a oportunidade de receber a Eucaristia? Quantos não estão assim, não é? E vão ficar por um tempo, não é? Então, assim, vamos agora pedir assim a bênção de Deus sobre todos nós nesta noite, a presença de todos aqueles que puderam participar deste momento de partilha, pessoas de todas as nossas regiões aqui do Nordeste, pessoas de fora, o casal, não é? Que esteve conosco, deixou esse momentinho para partilhar e trazer para nós as suas experiências, a própria palavra de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos livre de todos os males, esteja sempre presente em nossas vidas, e que esta semana que dará início no domingo, dia de amanhã, o primeiro da semana, o dia do Senhor, celebraremos a ascensão do Senhor Jesus, que Ele possa nos ter nos braços, nos dar muita saúde, muita perseverança, seja nosso escudo e proteção, e que Maria, Mãe da Igreja e nossa,
interceda a seu Filho Jesus. Tenhamos coragem, perseverança, não desistamos, perseveremos, que todas as famílias presentes aprendam a ouvir, a dialogar, esposo com esposa, os filhos, neste momento em qual todos estão dentro de suas próprias casas, suas residências. Peçamos neste momento a bênção de Deus sobre eles, sobre todos nós, que o Senhor Jesus nos abençoe sempre. Não é? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.